Conhecido por admirar Olavo de Carvalho no passado e por defender a venda de órgãos, o filósofo e economista João Pinheiro da Fonseca defendeu um posicionamento muito parecido com o de Lula em relação à Venezuela. Como assim? Bom, vamos entender agora no Plantão do Meteoro. Pois é, a Venezuela acaba fazendo essas coisas aí na opinião pública. Eu vou chamar o Pedro Zambarda para explicar melhor aí. O Joel a gente conhece, né? O Joel a gente conhece o tal do bolsonarismo moderado, essas coisas, né? Mas parece que agora concordou com o Lula, Pedro. Concordou com o Lula e eu nunca vou perdoar o Maduro por me fazer concordar em parte com o Joel Pinheiro, porque tá muito alinhado mesmo o posicionamento dele. E eu quero dizer para vocês, assim, o Joel é um antipetista, né? É um anti-esquerdista clássico. Na verdade, assim, até quando ele tá certo, ele tá errado, Lúcio. Vocês vão entender até o final do corte isso. Mas ele publicou essa coluna aqui na Folha de São Paulo com o seguinte título, né? A postura do governo Lula para com a Venezuela está correta. O Itamaraty acerta ao se limitar à cobrança das atas de votação antes de se pronunciar. Eu não vou ler a coluna inteira do Joel, mesmo porque, assim, o texto dele francamente, assim, é meio lamentável em algumas partes, mas tem um trecho aqui que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte, né? Mais pro finalzinho. Lembremos, ademais, que Maduro pode estar isolado no continente, mas segue próximo da China e da Rússia, que terão tanto mais influência sobre o regime, quanto menos influência tivermos nós dos demais países americanos. É isso que nós desejamos? Nosso erro, olhando para trás, foi uma pretensão ingênua que poderíamos pôr fim à ditadura. Ele define a Venezuela como uma ditadura. E aqui eu não estou nem concordando nem discordando, eu estou dizendo o que o Joel está dizendo. Agora está claro o fiasco do plano, cumpre manter as relações. O problema é que, para chegar a essa nova normalização, teremos que dar uma resposta pública à pergunta sobre quem venceu o pleito de 2024. E aí, antes desse parágrafo que eu li agora para vocês, no parágrafo anterior, o Joel diz o seguinte: vamos supor que a gente siga o que o Reinaldo Azevedo falou no UOL, o que os colunistas da Globo News estão dizendo para o Lula fazer, que seria o seguinte. Então vamos lá. Cortar relações diplomáticas, a consequência inevitável de se denunciar publicamente a fraude ou suposta fraude contra Maduro, em nada nos ajudaria. Temos interesses em comum com a Venezuela, na compra de energia, no caso petróleo, no controle das fronteiras, no pagamento de dívidas e diversas outras questões que podem surgir. Assim como negociamos sem problemas com ditaduras como China e Arábia Saudita, podemos negociar com a Venezuela. E aí que tá, Lúcio, eu concordo com o Joel, tirando o estereótipo da ditadura, porque esses caras neoliberais, eles sempre têm essa questão de dizer que não, a nossa democracia norte-americana é super superior ao regime da China, por exemplo, que é uma economia hoje em dia que gera muito mais emprego e muito mais pujança do que a economia norte-americana. Tirando esse preconceito, o fato é, Lúcio, só pegar, por exemplo, a relação que Muammar Gaddafi tinha com o próprio Lula e com Sarkozy no passado. Nas relações internacionais, pouco importa se o governo com quem você está se relacionando é autoritário. O Brasil não pode chegar na Venezuela e começar a ditar, sob o risco do quê? De fomentar golpe de Estado. Porque é o que está acontecendo. A oposição na Venezuela não é uma oposição simples. É a oposição que criou Juan Guaidó, é a oposição de Marina Corina Machado, que é a pessoa por trás do nome desse Edgar, que é o opositor agora do Maduro. São pessoas que recebem financiamento, treinamento e estão envolvidas no embargo que os Estados Unidos impõem aos Estados Unidos. Então é muito louco ler um cara como o Joel Pinheiro, que é filho do economista Eduardo Gianetti. Para quem não sabe, o Joel Pinheiro da Fonseca é filho do Eduardo Gianetti, que foi economista da campanha da Marina Silva, é um cara ligado, muito próximo aos economistas do Plano Real, é um neoliberal clássico. A gente está vendo um cara que usualmente defende os interesses norte-americanos, dizendo que sim, o Celso Amorim está certo, o Lula está certo, em terem uma postura mais moderada com todo o caos que está acontecendo em relação às eleições da Venezuela. Porque a postura diplomática do Brasil de não se impor, de não querer invadir a soberania
de países é uma tradição do nosso Itamaraty. E, basicamente, o que o imperialismo norte-americano está fazendo, através dos seus satélites, por exemplo, o próprio governo do Gabriel Boric, é tentar fazer, de uma certa forma, uma intervenção na Venezuela. Isso, se concretizar, meus queridos, vai gerar mais êxodo da Venezuela, vai gerar, provavelmente, um conflito ou guerra civil ou um conflito externo. Então, é disso que a gente está falando. A gente tem que tomar muito cuidado. E lendo o Joel, concordando ou não com ele, eu estou colocando aqui para vocês, a gente precisa ter muita responsabilidade, nós, como comunicadores, antes de embarcar numa narrativa norte-americana. Porque, no final das contas, os interesses que vão ser frustrados são os nossos interesses locais. Eu não quero ter guerra no continente onde a gente vive. E ainda mais uma guerra que tem uma intervenção americana. Para mim é muito preocupante isso. Eu estou dizendo que eu gosto do governo Maduro, eu estou dizendo que o governo Maduro gerenciou a própria questão do embargo que os Estados Unidos impõem. Não estou dizendo que o governo Maduro é mil maravilhas. Mas eu estou dizendo que nós temos que ter uma postura de defesa dos interesses geopolíticos do Brasil. Tem que ter uma postura mais sensata em cima disso. Então é muito louco como a gente está vendo um cara que normalmente a gente discorda falando esse tipo de coisa. Agora, o que é engraçado, na Folha, o Joel escreve um texto sensato. Aí tem um texto da revista Fórum que eu selecionei. Na Globo News, ele volta a defender os interesses norte-americanos. Bolsonarista de sapatênis, eu gosto desse texto aqui da Fórum, né? Egresso da Jovem Pan, o economista ultraliberal Joel Pinheiro incitou golpistas do Brasil a comentarem sobre a postura de Lula em relação às eleições da Venezuela na Globo News no dia 5 de agosto de 2024, destilando preconceito. O economista ultraliberal, que já defendeu a venda de órgãos de pessoas pobres para que saíssem com dinheiro do bolso ao invés de doar, afirmou com todas as letras que a eleição do país vizinho foi fraudada, em consonância com os novos patrões, e disse que isso pode acontecer no Brasil. Então, cara, ele fala de um jeito para o público escrito, e para o público televisionado, ele vai lá e faz coro para Merval Pereira, ele faz coro para Gerson Camarote, ele faz coro para a opinião única da Globo News. E aí tem o vídeo dele, eu queria que você comentasse comigo, Lúcio, se você tiver também opiniões a respeito disso. Queria te ouvir um pouco sobre Venezuela, que eu sei que é um assunto complicado para todos nós da esquerda. Vamos lá. É um partido que até hoje solta notas entusiásticas para elogiar um ditador como Maduro por sua farsa eleitoral na Venezuela. O Lula, enquanto presidente, adota uma postura, é claro, mais cautelosa, mas ele também faz parte disso. Já o Boric, não. O Boric é uma esquerda mais jovem, uma esquerda que já cresceu com uma expectativa democrática e com a democracia como um valor inegociável. Não é que se for para beneficiar meu lado, então a gente pensa, dá um jeito ali. Não. A gente vai ter o sistema democrático, essas são as regras do jogo elementares e dentro deles, tanto esquerda quanto direita, vão se debater, vão disputar, uma hora uma ganha, outra hora o outro lado vence, e isso é parte do jogo normal. É isso que o Boric representa desde que ele assumiu o poder lá no Chile. E por isso que ele sempre adotou uma postura sem nenhuma ambiguidade para com o regime Maduro. É uma ditadura e ponto. Agora, essa postura mais clara do Boric, ela tem uma grande vantagem para ele, enquanto político. Ela mostra claramente para o público chileno que, olha, aqui temos um democrata, um líder que vai respeitar as regras do jogo, que não vai tentar fazer nada. A postura do Lula, por outro lado, o que ela comunica para o Brasil? Bom, não preciso nem falar, cada nova declaração do Lula ou cada nota que o PT solta com relação à Venezuela reacende na cabeça de milhões de eleitores brasileiros a pergunta, peraí, se ele está achando que é normal o que aconteceu na Venezuela, se o PT celebra uma eleição farsesca como essa que só chancelou por meio da fraude o poder de um ditador, o que impede eles de fazerem a mesma coisa aqui? Essa é a pergunta, a dúvida que surge para milhões de eleitores brasileiros quando vem. Quando o cara vai comentar na Globo News o posicionamento do Partido dos Trabalhadores, que o PT sempre teve esse histórico de apoiar o chavismo, o Hugo Chávez, o Maduro, ele deliberadamente confunde falando, não, é o mesmo posicionamento do Lula, e se o Lula fizer uma ditadura aqui no Brasil? Meteu essa. O que você acha a respeito disso, Lúcio?
É muito engraçado, né, Pedro, que você traz vários pontos bem relevantes aqui, né? Porque desde que aconteceu tudo, a gente acompanha aqui, eu acompanho os comentários dos nossos vídeos e tal, e o pessoal fica em polvorosa, assim, dos dois lados. Ah, porque o Meteoro tem que falar isso, porque o Meteoro tem que falar aquilo. Bom, só para começar aqui, as opiniões são personalizadas, né? Então são personificadas, inclusive. Então essa é a opinião do Pedro, eu tenho a minha opinião, a Sofia tem a opinião dela, o Meteoro não tem... cada um tem a sua opinião aqui. E o pessoal entra num jogo de futebol, assim, né? Sendo que geopolítica não é jogo de futebol. Geopolítica tem muita coisa envolvida. Não é tão simples assim pro Lula chegar e falar, ah, não, porque foi fraude. Ou pro Lula chegar e falar, não foi fraude. Não é tão simples, tem tanta coisa envolvida que eu sou obrigado a concordar com o Joel. O pessoal falou que eu falei João no começo, então aqui fica errata. Joel Pinheiro, eu tenho que concordar com o texto, né? Não com ele falando ali na TV, mas com o texto. E com o que o Pedro trouxe aqui, realmente. É muito complexo para você chegar... E detalhe, né? Os países chegaram e já afirmaram logo em seguida das eleições, não quer dizer que os países foram a fundo apurar. Eles só abraçaram uma narrativa que fazia sentido para eles, né? Ou vocês acham mesmo que o Milei em seguida já conseguiu a apuração das atas para dizer que foi fraude? Não, obviamente que não, né? Então, geopolítica é muito mais complexa do que necessariamente sim ou não, né? Tem muita coisa envolvida, inclusive o que o Joel trouxe no texto ali em relação à economia, é verdade. E é muito por conta disso que México, Colômbia e Brasil estão numa postura mais de aguardar alguns fatos para poder se posicionar, Pedro. Sim. Não, e me preocupa muito, assim, certas posturas, né, Lúcio? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, declarou que o vencedor das eleições é o oposicionista ao Maduro. Simplesmente declarou. Ah, nós aqui do Secretariado de Estado dos Estados Unidos, nós aferimos e a verdade é o que a oposição venezuelana está falando, como se eles fossem os auditores do mundo. A União Europeia está indo nesse sentido. A Kamala Harris deu uma declaração mais branda, dizendo que é para respeitar os direitos da população. Eu não tenho dúvidas do que a Kamala Harris realmente pensa. Eu acho que ela e o Blinken estão muito mais alinhados do que eles querem parecer. Mas é um posicionamento já lá um pouco mais sensato. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque a quem interessa um conflito na Venezuela? Para os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam de petróleo. Os Estados Unidos precisam quebrar a hegemonia, por exemplo, entradas na América Latina para Putin, ou para Xi Jinping, ou para qualquer regime que desafie a sua hegemonia econômica e energética. Para eles interessa uma quebradeira da Venezuela, uma crise mais profunda, uma crise que vai fazer o povo venezuelano sofrer mais. E eu volto a dizer, gente, não é sobre lados que a gente está falando aqui. Eu não estou nem sendo isentão, mas a questão é, nós temos que ter uma preocupação geopolítica. E o Lula está tendo que equilibrar muitos pratos nesse xadrez bem complicado. É o que você falou, Lúcio, eu acho que cada um tem que ter a opinião. É uma questão que mexe muito com os brios da esquerda. A Venezuela e o chavismo, por mais que muitas pessoas considerem o chavismo uma revolução fracassada, ela foi importante para os regimes que nós tivemos aqui na América Latina. Foi um regime de resistência ao imperialismo estadunidense. Só que, de fato, ele está encontrando sinais de esgotamento e também tem os próprios nós cegos dessa democracia. Também me surpreende muito, pegando o que o próprio Joel falou, o posicionamento do Gabriel Boric, que assim, é um cara que vem de uma certa esquerda do Chile e que tem posicionamentos muito alinhados demais aos Estados Unidos. E isso me preocupa, porque assim, qual que é a diferença, no final das contas, do Boric para a direita chilena, que sempre foi serviçal também dos americanos? Então é uma coisa que me salta aos olhos, assim, como é que isso se posiciona. É um xadrez complicado, e eu queria fazer esse corte aqui para explicar para vocês que não é simples essa questão e que está tenso, tão tenso quanto o Irã e Israel nesse momento. A gente tem que ficar muito atento ao que vai rolar nos próximos capítulos. Ah, o tio Sam tem muito interesse por aqui, né? Totalmente. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Imagina, querido, vamos lá. Na tela para você, QR Code, para você se tornar membro do Clube do Fim aqui do Meteoro. Mas é claro, só se você quiser. Grande abraço, até a próxima.